que foi justiçada pelos seus próprios inimigos numa turma no Supremo Tribunal Federal. Um parlamentar ser proibido de fazer uma emenda a um projeto, um parlamentar ser proibido de fazer um destaque, o parlamentar ser proibido de defender o seu ponto de vista. Olha, é um texto horroroso. Pessoas inocentes como a Débora do Batom, para voltarem a ter um convívio com suas famílias, tentarem buscar algum nível de normalidade em suas vidas, da população brasileira poder ir e vir sem medo de tomar com relação à anistia, que como o debate foi interditado, era o que dava para fazer nesse momento. Lutamos com todas as nossas forças, tá? Todos aí nos estúdios. Espero que possamos bater um bom papo aqui e esclarecer a população sobre quaisquer assuntos, porque nós temos um grande e difícil trabalho pela frente. Senador, começando por um assunto que está quente no noticiário, o que o senhor achou do texto do PL da dosimetria que foi aprovado na Câmara na madrugada dessa quarta-feira? Olha, é um texto horroroso, é um texto que confirma que hoje o Legislativo continua sendo tutelado por outro poder, é uma vergonha, uma humilhação, mas eu quero aqui dar os parabéns a todos os deputados que aprovaram este texto, porque é o que foi possível, era o que dava para fazer. Ali a composição, a maioria é que tem que falar, mas o debate foi proibido. Para que fosse pautado este projeto, a condição foi exatamente não mexer no texto, senão ele sequer seria pautado. E aí eu quero aqui também externalizar que foi, sim, mais uma demonstração do tamanho de Jair Messias Bolsonaro, porque é um texto que neste momento não muda absolutamente nada para ele, uma pessoa inocente que foi justiçada pelos seus próprios inimigos numa turma no Supremo Tribunal Federal, e ele falou com todas as letras que se é para pessoas como a Débora do Batom poderem voltar para suas casas, poderem ver seus filhos, ainda que não seja com a liberdade plena, ele topava pagar o preço de que esse texto fosse aprovado desta forma, e é o que nós estamos fazendo mais uma vez para que fique público o tamanho do coração e o tamanho de sentimento de patriotismo e de humildade de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo talvez não tenham a dimensão da grandeza desse gesto dele. Ele está lá preso numa sala de 12 metros quadrados, trancado na chave o dia inteiro, com 2 horas de banho de sol para ir num cercadinho ali de 3x4 para dar uma caminhada, que não dá nem para fazer um exercício, com o ar-condicionado central do prédio da Polícia Federal zunindo no ouvido dele de 7 da manhã às 7 da noite, e ainda assim ele está pensando nos outros, está pensando naquelas pessoas que nós sabemos que são inocentes, e, portanto, ele deu esse comando para a gente. Foi o que a bancada do PL e a bancada de deputados aliados de oposição ao governo Lula fizeram no plenário de ontem, na Câmara. Então estão todos de parabéns, foram guerreiros, e obviamente a nossa luta não para por aí, vai para o Senado ainda, mas eu acho que as condições vão acabar sendo as mesmas, mas vamos dar esse primeiro passo, botar pessoas inocentes como a Débora do Batom para voltarem a ter um convívio com suas famílias, tentarem buscar algum nível de normalidade em suas vidas, e o Bolsonaro pediu que nesse momento ele próprio ficasse em segundo plano, mais uma vez ele dando o exemplo. O senhor, como que foi a articulação, como foram as conversas do Centrão para que essa votação acontecesse? O senhor ou algum representante da família Bolsonaro participou dessas conversas? Não dessas últimas não, mas a bancada, os nossos líderes já sabiam qual era a orientação vinda do próprio presidente Bolsonaro, e sim, deram mais uma demonstração de fidelidade a acreditar na palavra dele, na estratégia dele. Só que, mais uma vez, é a constatação de que não existe mais independência entre os poderes, porque, mais uma vez, o debate foi proibido no plenário da Câmara. O que a gente sempre pediu? A gente sempre pediu que fosse pautado o projeto, e aí a redação, que seria a vencedora depois de todo o processo legislativo, caberia à maioria dos deputados decidir, como entendo que caberia à maioria dos senadores decidirem, na sequência, o que deve acontecer na semana que vem, talvez a votação desse, desse texto, se é que não vai haver ali uma celeridade para que passe rapidamente pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e na sequência vá para o plenário. Mas assim, eu nunca vi, em 22 anos de parlamentar,
um parlamentar ser proibido de fazer uma emenda a um projeto, um parlamentar ser proibido de fazer um destaque, o parlamentar ser proibido de defender o seu ponto de vista com as suas convicções da tribuna do plenário da Câmara. Então, essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Por isso que a minha candidatura à presidência da República não tem a ver só com isso. Óbvio que tem a ver também com isso, mas tem a ver com a liberdade do parlamento, com a liberdade das instituições, com a liberdade da população brasileira poder ir e vir sem medo de tomar uma revolvada na testa, uma mulher poder andar na rua com a sua bolsa sem medo de ser assaltada, né? Um ciclista poder andar com o seu celular ou com o seu capacete sem medo de perder a vida porque um marginal simplesmente não foi com a sua cara ou ele teve vontade de te matar. Essas liberdades que a gente precisa defender nessa eleição é o que eu vou fazer. Mas aí, com relação à anistia, que como o debate foi interditado, era o que dava para fazer nesse momento, lutamos com todas as nossas forças, só que nessa pauta o sistema venceu e a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa olhar para frente e contar com um novo parlamento, com um novo presidente da República, para que essa pauta de justiça seja restabelecida no nosso país. O senhor acha que o movimento que foi feito para aprovar esse PL da dosimetria na Câmara, com o aval do Centrão, está relacionado com alguma movimentação para fazer o senhor desistir da sua pré-candidatura? Não, de jeito nenhum. Ali não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. Nós já vínhamos há meses pedindo que fosse pautado esse projeto, então ele foi pautado dessa forma, né? O Bolsonaro está sequestrado, mandaram uma pontinha do dedo na caixinha, mandaram a ponta da orelha na sequência, e o preço do resgate está sendo esse, mesmo assim ele não vai ser solto do cativeiro, né? Então, olha a que nível chegamos na política brasileira. Mas não tem absolutamente nada a ver com a minha candidatura. A minha candidatura não estava relacionada à anistia nem nada. O que eu sempre falei foi o seguinte, e isso já ficou bem claro para todo mundo, espero eu, que a única condição de o Flávio Bolsonaro não ser o candidato a presidente era se o candidato fosse Jair Messias Bolsonaro. Então, já que o sistema está impondo que não pode ser o meu pai, serei eu o candidato e não tem nenhuma possibilidade de eu voltar atrás. O nome está colocado e vamos aqui começar a debater mais ideias. Vamos mudar a pauta apenas de anistia, sem esquecer disso, porque obviamente que isso é uma coisa que vai ficar viva enquanto não for resolvido, enquanto não for restabelecida a democracia plena do nosso país, só que uma candidatura à presidência da República é muito, muito mais do que isso, e é o que eu pretendo demonstrar a partir de agora. Eu quero falar dos problemas do Brasil e qual o caminho que nós vamos propor para os brasileiros, que é completamente diferente desse caminho das trevas que o Lula está levando o nosso país. Senador, o senhor chegou a mencionar isso na resposta anterior, mas então o seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, deu o aval para esse PL da dosimetria que foi aprovado na Câmara? Ele concordou em ceder? Sim, ele concordou mais uma vez, botando ele próprio em segundo lugar, botando em primeiro lugar as pessoas como a Débora do Batom, que todos nós sabemos que foi condenada injustamente a uma pena altíssima. Então, o raciocínio dele foi muito simples. Bom, se as pessoas que estavam aí nas ruas lutando por suas convicções, que todos nós sabemos que nunca esperávamos que fosse haver qualquer tipo de golpe de Estado em função do que aconteceu no 8 de janeiro, porque é um crime impossível, né? É muita infantilidade as pessoas acharem que o que aconteceu no 8 de janeiro, a consequência seria a Débora do Batom sentar na cadeira de presidente da República, começar a dar ordem e todo mundo obedecer, né? Ou então uma irmã, uma senhorinha sentar na cadeira de presidente do Congresso Nacional, começar a dar ordens dali, todo mundo obedecer. Isso não ia acontecer de jeito nenhum, como não aconteceu. Então, a gente tem que entender o momento que o Brasil está passando, fazer essas escolhas difíceis, e o presidente Bolsonaro fez a escolha dele de, mais uma vez, se sacrificar por aquelas pessoas que ele sabe que são inocentes. Da sua campanha do ano que vem, enfim, nessa tua própria trajetória política, o senhor pretende continuar batalhando por essa anistia ampla, absoluta e restrita? E isso é uma condição para dialogar com partidos que venham a apoiar o senhor ano que vem? Olha só, essa é uma pauta que, obviamente, nós vamos continuar defendendo.
como eu disse, não está resolvida e precisa ser resolvida, mas eu não estou condicionando nenhum apoio a isso, não. Na verdade, o que eu estou pensando com muita tranquilidade é que vai ter Bolsonaro nas urnas em 2026, gostem ou não gostem, e vamos deixar o povo decidir qual é o caminho que o Brasil vai passar a seguir a partir de 2027. Então é isso que eu vou debater a partir de agora, e quem quiser estar unido às nossas pautas vai ser muito bem-vindo, num primeiro momento ou no segundo momento, se preferirem, mas o fato é que eu sei qual é o caminho que o Brasil vai escolher.